paz, amados, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um assunto muito interessante. Sem ele é impossível agradar a Deus. A fé. A mesma fé que mudou a história de homens. A fé que é o primeiro passo de um homem para ter uma vida com Deus. A fé que mudou a vida de Abraão para ser pai, a vida de Davi para de um pastor de ovelha para um rei, a vida de Moisés que virou um grande libertador do povo de Israel. É dessa fé que eu estou falando. A Bíblia diz sobre a fé é que ela age daquele que crê. Em Hebreus 11 temos a definição do que é fé. É a certeza daquilo que não vemos. Certeza essa que traz algumas mudanças em nossas vidas, como o perdão, o sobrenatural de Deus, a salvação, a obediência, esse tipo de coisa. Amém? Vamos estar orando e buscando de Deus para que Deus possa trazer um direcionamento dessa palavra. Amém? Senhor Deus, Senhor meu Pai, eu oro para Ti, Senhor, nesse momento, para que o Senhor possa, Pai, trazer um rema, Pai, em nossos corações, ó Senhor. Que o Senhor possa, Pai, curar, Pai, nossas vidas, ó Pai, através da fé, Pai. Que o Senhor possa, Pai, transformar, Pai, nossas vidas através da Tua palavra hoje, Senhor. Senhor, que a Tua palavra venha como uma flecha, Pai, em nossos corações, ó Senhor. Pai, que a gente venha a ser transformado, mudado, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço pela oportunidade de estarmos falando da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a fé traz algumas mudanças nas nossas vidas. E eu marquei alguns textos que a gente pode olhar e ver o quão importante é a fé em nós. Amém? Vamos começar com em Mateus 9. Mateus 9, 1 e 2 diz assim: Jesus entrou no barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico, deitado numa maca. E ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Amado, Jesus ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história, ele quer perdoar os seus pecados. Mas o primeiro passo, ele vem de nós e vem através da fé. Quando cremos que Jesus ele pode transformar nossas vidas, quando cremos que Jesus ele vai transformar nossas vidas, ele perdoa nossos pecados. Ele aceita como um filho e ele trata, ele limpa, ele cura, né? E se você continuar o texto um pouquinho mais à frente, né, ele fala para o homem: levante, pegue a sua maca e vá para casa. Né? Se você continuar o texto, pode continuar lendo aí a palavra de Deus. Ele é interessante. Depois do perdão veio a cura sobre a vida desse homem. E é a mesma coisa que Deus quer fazer em nós, né? Através da fé. Amém? Continuando, outro tópico que a gente viu, né, aqui, eu achei muito interessante, que através da fé a gente vem ver a obediência, né, que a gente tem que ter com Deus. Lá em Juízes 7, 2, isso, né? Gideão, ele estava ali se preparando para a batalha e Deus chega para ele e fala assim: cara, tem muita gente aí, dispensa. Eu acredito que naquele momento Gideão pensou, falou: mas poxa, a quantidade dele já era maior, tinha 10 mil, né? Quer dizer, o povo de Gideão tinha 10 mil, e o povo dos medianitas era muito maior. Então, naquele momento você bate para pensar, fala assim: mas e aí? Mas aí a importância da obediência com Deus. E Gideão ele foi obediente. Lá em Juízes 7:2 diz assim: o Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais, e se eu deixar todos vocês lutarem contra os medianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. O que Deus está querendo dizer é que não é pelo meio comum ou o meio natural, mas
acreditar, ser obediente a Deus, as coisas vão acontecer de forma extraordinária, né? As coisas vão ser sobrenatural, entendeu? Então, Deus ele quer que a gente viva da fé com Ele. Seja obediente, mesmo quando a situação parece terrível. Nessa situação, eu acho que eu ficaria com medo, né? Você vê a quantidade de homens dos medianitas, e mesmo assim, Gideão, ele teve fé e foi obediente com Deus. E Deus honrou a vida de Gideão, dando a vitória e transformando a vida de Gideão. Amém? Vamos continuar. Outro tópico que eu acho muito interessante que a fé pode trazer para a gente é o sobrenatural, né? Como que a gente vê o sobrenatural de Deus se não for pela fé? Amém? Lá em Mateus, deixa eu olhar aqui na minha colinha aqui, tem muito texto, né? Mateus 21, do 18 ao 22. É bem interessante, né? Quando Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele demonstrou um exemplo de sobrenatural. Olha que legal esse texto. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levanta-te e se atire-se ao mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Amém? Amados, olha que interessante. Pela fé, vamos viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é impressionante. A gente tem que viver uma coisa que não que os homens podem nos oferecer. O sobrenatural de Deus ele é maravilhoso, né? A gente pode, através do sobrenatural de Deus, vir a cura, vir a poder levar o evangelho para outras pessoas sobre o sobrenatural de Deus, né? Perdão. Muitas vezes o que a gente precisa, às vezes as pessoas elas precisam ver o sobrenatural de Deus para que elas se convençam que Jesus é o único caminho, né? E é pela fé. Às vezes a gente tem que provar de fé para a gente conseguir alcançar o sobrenatural de Deus. E viver o sobrenatural de Deus, ele é fantástico. Amém? Outro tópico assim que eu separei aqui, só dar uma olhadinha aqui. A gente, mediante a fé, é que vem a salvação, né? Lá em Efésios, vou abrir aqui um pouquinho. Em Efésios 2, do 1 ao 10, ele diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, os quais acostumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que se opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos.
pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nós éramos futuros, Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça revelada, na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Jesus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, mas para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele antemão planejou para nós. Olha que interessante, amados. A fé, somos salvos pela fé, pela graça de Deus, né? Temos que crer para alcançar, né? E pela graça, misericórdia de Deus, alcançamos a salvação. Amém? Que Deus ele possa tocar nos nossos corações, a transformar nossos corações. Amém? Precisamos a cada dia aumentar a nossa fé. E para receber de Deus o seu perdão, a salvação, cura, obedecer sem questionar. Para que isso precisamos nos alimentar da palavra e de Deus, como diz lá em Romanos 10, 17. Olha que interessante. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Amém? Como você vai se encher de fé? É quando você se permite receber a palavra de Deus, você se permite em buscar a Deus em oração, buscar um entendimento com o Senhor. Isso vai aumentar a sua fé, vai te encher do Espírito Santo e vai transformar a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Senhor meu Pai, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, mesmo em pouco tempo, Senhor, que possa vir de encontro com nossos corações, Senhor. E que pode ser uma palavra transformadora, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida desse irmão que está assistindo esse vídeo. Que possa, Pai, transformar e, Pai, ir como uma flecha, Pai, no coração dele. E que seja uma semente plantada, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém.